Então, gente, vamos resolver a nossa primeira questão do plano de aula 19, tá? No globo da morte, um ou mais motoqueiros realizam movimentos circulares no interior de uma gaiola de formato esférico. Bom, a figura a seguir ilustra um corte radial dessa gaiola e um movimento dos motoqueiros em seu interior, conduzindo suas motos com velocidade constante, maior que a mínima necessária para se completar uma volta. Então eles conseguem dar o loop, certo? A força resultante que atua sobre o motoqueiro, sobre o motoqueiro que está no topo desse globo da morte é... Bom, por que ele fala no topo? É a força resultante. Qual que é a força resultante? Qual que é a direção e o sentido dela? Vamos lá analisar a resolução. Bom, na primeira questão dos motoqueiros, cara, de duas coisas ela que chama atenção no comando, que eles realizam movimentos circulares e que a velocidade dele é constante. Um corpo ele pode realizar movimento circular sem a velocidade constante. Agora, quando ele realiza um movimento circular com a velocidade constante, ele realiza um movimento circular uniforme, tá? Bom, qual é a diferença? A diferença é o seguinte. Ele fala lá do ponto mais alto, eu vou botar o cara aqui no ponto mais alto. Vou botar ele girando aqui no sentido anti-horário. Aqui, ó. Velocidade constante, ok? VC, velocidade constante. Quando o corpo gira com velocidade constante, a única força que atua sobre ele é a força centrípeta. Por quê? Porque ela é responsável por mudar a direção e o sentido do vetor velocidade, tá? Então a força resultante sobre o corpo é a força centrípeta. Por quê? Porque ela muda direção e sentido do movimento, tá? Agora, no movimento circular variado, no movimento circular uniformemente variado, acontece o seguinte: a velocidade dele aumenta no decorrer do tempo. Se ela aumenta, porque ele tem uma aceleração tangencial. E como direção e sentido também está mudando da velocidade, ele tem também uma aceleração centrípeta. Ou seja, ele tem uma aceleração resultante aqui. Aqui é a aceleração resultante dele. Aceleração resultante. Quem é essa aceleração resultante? Aceleração resultante ao quadrado é igual a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado, tá? Porque são vetores. Aplica o teorema de Pitágoras. A força resultante sobre esse cara aqui vai ser massa vezes a aceleração resultante. Beleza? Ou, posso dizer ainda que a força resultante ao quadrado é igual a força centrípeta ao quadrado mais a força que empurra ele nesse sentido aqui ao quadrado, que vai dar a mesma coisa aqui, ó, na aceleração. Força resultante ao quadrado, massa vezes aceleração resultante ao quadrado. Força centrípeta ao quadrado, massa vezes aceleração centrípeta ao quadrado. Força F ao quadrado, que empurra ele para cá, vai ser a massa vezes a aceleração tangencial ao quadrado. Tá? O que a gente faz aqui, ó? Corta a massa, corta a massa, corta a massa. Volta para cá. Desculpa, tá aqui. Tá, beleza? Tá, essa aí é a primeira questão. Então vamos lá para a resolução da questão 2 do plano de aula 19. Bom, nas corridas de Fórmula 1, o piloto que conquista o melhor tempo é o que tem a maior velocidade, né? Obviamente. Esse cara que conquista o melhor tempo no treino é que consegue a ponta, o pole position, a primeira posição na largada. O piloto Kimi Raikkonen detém o melhor tempo na corrida de classificação no Grande Prêmio de Mônaco. Como é assim, gente? Antes de ter a corrida, de fato, tem um treino. E nesse treino, cada corredor pode dar um número determinado de voltas, entendeu?
e na largada fica um carro atrás do outro. Quem é que vai ficar na ponta? É que o cara que nesses treinos teve o menor tempo. Então eu vou escalando, né? Olha, o segundo lugar é o segundo melhor tempo. Terceiro lugar, o terceiro melhor tempo. Aí sim vai ter a largada. Nessa questão aí, o Kimi Raikkonen, o melhor tempo dele foi 1 minuto e 12 segundos, portanto, 72 segundos. Já o Schumacher, um outro piloto, ele teve 1 minuto e 14 segundos. Ele vai ficar na ponta? Não vai. Vai ficar na ponta é o Kimi Raikkonen, que teve o melhor tempo, tá? Sabendo que o tamanho da pista é 3,37 quilômetros, qual é a velocidade média aproximada atingida por Kimi Raikkonen em seu melhor tempo? Qual é o melhor tempo dele? Está lá em cima. 1 minuto e 12 segundos, ou seja, 72 segundos. Então, o primeiro passo é calcular, o único passo é calcular a velocidade. Vamos lá para a resolução. Vou na questão 2, vamos para a resolução dela. É o seguinte, ele quer saber a velocidade média no melhor tempo do Kimi Raikkonen. Eu vou utilizar espaço pelo tempo. Bom, qual é o espaço da pista? 3,37 km, tá? Dividido por, qual é o tempo dele? 1 minuto, o Kimi 1 minuto e 12 segundos, ou seja, 72 segundos. Vou deixar aqui tudo em metro. 3.370 metros por segundo. 72 segundos. Realizando essa divisão aqui, a gente vai ter um valor próximo de 46 metros por segundo. Multiplicando por 3,6, a gente vai ter um valor próximo de 165 km por hora. Porque a gente está falando valor próximo, a gente vai ter um erro aí para menos, né? Aproximadamente 168 km por hora. A alternativa é. Beleza? Então bora lá, gente, para a questão 3 do plano de aula 19. Em algumas cidades são registrados casos de choques elétricos com macacos, enquanto eles encostam as duas mãos simultaneamente em um fio de eletricidade. Por outro lado, o mesmo não acontece com os pássaros quando estes encostam as duas patas em um fio elétrico. Os pássaros, diferentemente dos macacos, não sofrem choque. Por quê? Letra A, suas patas funcionam como isolante elétrico? Não, ela conduz eletricidade. A área de contato entre suas patas e o fio elétrico é muito menor que a das mãos do macaco? Gente, não está relacionado à área. C, a corrente elétrica induzida no fio é maior no macaco, já que este apresenta uma maior área corporal? Também não, gente, não há relação com a área. Tanto o macaco que pega choque, poderia pegar choque também um passarinho que é pequeno. Agora, por que o passarinho não pega choque? Ele pode pegar, mas ele não pega por quê? Vamos lá. Letra D. Cargas elétricas acumuladas em seus corpos são menores que as acumuladas no corpo do macaco? A diferença de potencial elétrico gerada no fio é desprezível devido à pequena distância entre as patinhas do passarinho. Então, vamos lá, as considerações. Bom, gente, é o seguinte. O que são choques elétricos? São descargas elétricas, que é o fluxo de cargas elétricas, e esse fluxo é orientado do maior para o menor potencial. Isso daqui não é o sentido real, é o sentido convencional da corrente elétrica. Os elétrons saem do maior potencial e vão para o menor. Isso não ocorre, tá? Isso é o inverso. Mas aqui na física do ensino médio a gente adota esse sentido, ó, que carga negativa vem aqui para o potencial negativo. E não é assim não, o real é para lá, tá? Mas é assim, convencional, do maior para o menor potencial. No caso particular dos pássaros, acontece o seguinte, que como está aqui o fio e ele bota as patinhas ao mesmo tempo, ó, entre uma distância muito pequena, e ele só toca no fio, não tem como eu ter fluxo de corrente por dois motivos. Primeiro motivo, como as patinhas estão bem próximas, a diferença de potencial, cada ponto no fio tem um potencial. A diferença entre os dois pontos aqui é muito pequena para provocar movimentação de carga. E outro detalhe, o pássaro não está tocando em nenhum lugar a não ser o fio. Pessoal, se no momento do voo, um pássaro um pouco maior, ao bater das asas, ele toca no outro fio, o que vai acontecer? Aí ele vai permitir a passagem da corrente.
Aí ele vai levar uma descarga. Se eu pegar e plantar bananeira num fio, tocando as mãos bem perto assim, eu vou pegar choque? Não. Desde que você toque somente no fio. Agora, se tu pega no fio com uma mão, com duas mãos bem próximo e está tocando no chão, você pega a descarga, tá? Agora, se você está voando e cai de plantando bananeira no fio, assim, numa situação hipotética, pegando ao mesmo tempo no fio, ó. Você vai pegar choque? Não, não vai, tá? Desde que você toque somente no fio. Então, a alternativa correta lá, se eu não me engano, é a letra E, ok? Letra D, a letra E, letra E, beleza? Bom, vamos à questão 4 aí do nosso material, do nosso plano de aula. O professor, durante o experimento, enrola um fio condutor de tal maneira a formar uma bobina com várias voltas. Gente, cada volta dessa é uma espira. O que é a espira? É um formato geométrico de um fio, certo? As pontas do fio condutor são ligadas aos terminais de uma pequena lâmpada. Então, a gente tem um fio enroladinho com espiras circulares e uma lâmpada. Esse fio é um material condutor. Significa que ele possui elétrons livres para se movimentar, tá bom? Agora, o que pode fazer esses elétrons se movimentar? São duas coisas. Primeira, aí eu pegar e ligar esses fios aí, né? Desfazer e ligar na tomada, pronto, vai acender. Ou pegar, desfazer aí os fios e ligar numa pilha ou numa bateria, vai acender. Então eu posso ter uma corrente elétrica devido a uma diferença de potencial relativa à presença de um campo elétrico uniforme aí, tá bom? A outra hipótese é eu pegar e variar o campo magnético. Gente, toda vez que eu tenho um campo magnético variável, se eu pegar um ímã e ficar mexendo perto de um fio, os elétrons do ímã vão ficar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Porque carga elétrica interage com o campo magnético, tá? Tanto é que a origem do campo magnético é um movimento de carga elétrica. E se eu variar o fluxo do campo magnético, eu consigo induzir um movimento de carga elétrica, tá? Eu vou parar por aqui, eu não vou ler as alternativas. Vou mostrar algumas coisinhas para vocês aqui. Vamos lá para o nosso próximo slide. Tá aí, ó. Aqui a gente tem um esquema que é o seguinte. A gente tem a espira circular aí, tá vendo? Que nela tem uma corrente induzida no sentido anti-horário, esse círculo azul aí, tá? E por que está existindo essa corrente induzida? É porque o ímã está entrando nesse anel, ou seja, o campo magnético vai aumentando a sua intensidade conforme o ímã se aproxima. Se o campo magnético aumenta a sua intensidade, eu estou tendo variação do fluxo do campo magnético, tá? Então, isso acaba induzindo uma corrente elétrica na bobina, tá? Na espira. Bobina é uma associação de espiras, tá? Depois que o ímã passa e ele vier voltar, e ele voltar com o polo sul, o sentido da corrente muda, tá? Se torna horário. Beleza? Depois eu ensino as regrinhas aí pra gente decorar qual vai ser o sentido da corrente. Mas o fato é que a variação do fluxo do campo magnético induz uma corrente elétrica no fio, tá? Da onde que vem isso, professor? Da lei de Faraday. Bora dar uma olhada aqui na lei de Faraday. Lei da indução de Faraday diz o seguinte, que a variação do fluxo do campo magnético, o que é o ímã entrando e saindo ao redor da espira, no decorrer do tempo, induz uma voltagem, aplica uma diferença de potencial, induz ali na espira. E isso faz com que surja o quê? Uma corrente elétrica induzida no meu condutor, tá? Uma corrente elétrica induzida no meu condutor. Então, botei aqui as descrições, tá? O que é a variação do fluxo do campo magnético? É o ímã se movimentando em relação a determinado referencial. Ou seja, está aqui a espira, aí está lá o ímã entrando e saindo. Gente, é assim que funciona a geração de eletricidade. Eu tenho uma bobina, aí aqui eu tenho um ímã. Aí na usina hidrelétrica a água passa aqui embaixo e gira a palheta do ímã. Aí gira, tu, 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 tu. Então esse movimento aqui faz variar o campo magnético aqui dentro. E aqui nos fios que estão ao redor da minha turbina da usina hidrelétrica vai induzido uma corrente elétrica. É assim que funciona a nossa geração de eletricidade. Professor, e na usina nuclear? Através de uma reação nuclear, eu esquento água, tá? Que está em uma caldeira e gero vapor a alta pressão. Tenho a minha turbina, o ímã aqui dentro. O que que gira a palheta? Na hidrelétrica é água. Na nuclear o quê? O vapor. O vapor passa aqui, ó, e gira a minha turbina. Então faz o quê? O fluxo do campo magnético variar.
induz uma corrente elétrica na minha bobina, na minha turbina. Na termoelétrica, pessoal, mesma coisa, só que é vapor d'água a partir do quê? A partir da combustão de materiais que entram em combustão, tá? Beleza? E na eólica, eu tenho aqui a minha turbina, tenho o meu ímã. O que é que faz girar? O vento. O vento gira aqui meu ímã, faz ter a variação do fluxo do campo magnético. O mais diferente que a gente tem na energia solar, que a gente vai comentar bem mais lá para frente. Bom, agora eu vou deixar rodando o vídeo para vocês aí compreenderem melhor como que é a lei da indução de Faraday. É um experimento. Até daqui a alguns minutinhos. Neste vídeo utilizaremos um suporte para pêndulo, um ímã permanente preso a um fio de nylon, uma bobina de 4.000 espiras e luzes de LED. Começaremos o experimento com o ímã pendurado no suporte. Em seguida, posicionaremos uma bobina embaixo e bem próxima ao pêndulo, mas sem que o ímã toque na bobina. Quando soltamos o ímã de certa altura, ela transforma energia potencial em energia cinética, ou seja, o ímã passa por cima da bobina com determinada velocidade que depende da altura em que ela foi solta. Assim, podemos ver que as lâmpadas LED se acendem conforme o ímã passa pela bobina. Podemos notar que o campo magnético, ao passar pela bobina, produz uma corrente elétrica que faz com que as lâmpadas LED se acendam. Quanto maior a velocidade do ímã, maior a variação do fluxo do campo e mais intenso será o brilho das lâmpadas LED. Conforme o pêndulo vai perdendo energia cinética, menos energia elétrica é transformada. Podemos ainda ligar os terminais da bobina em curto-circuito, ou seja, numa situação em que a corrente elétrica estará máxima, pois a resistência elétrica estará mínima. Nesta situação, o pêndulo passa a oscilar bem menos, pois grande parte da energia cinética do pêndulo é transformada em energia elétrica na bobina, devido à maior passagem de corrente elétrica. Se os terminais da bobina forem abertos, não haverá passagem de corrente elétrica, e desta forma, o pêndulo praticamente não perderá energia cinética. Faremos agora outra variação deste experimento. Posicionaremos e fixaremos o ímã na base do suporte e colocaremos a bobina para oscilar como um pêndulo. Com isso, podemos mostrar que a indução ocorre da mesma forma, ou seja, basta que haja movimento relativo entre o ímã e a bobina, não importando qual deles se move em relação ao outro.